Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao curso de extensão de Teatro de Rua no Brasil, Ética, Estéticas e Notícias da História Recente, ministrada por mim, Adailton Alves, e pelo professor Lico Turli. Ligado ao programa de pró-licenciatura em Teatro da Universidade de Brasília, em parceria com a UNIR. Nós vamos iniciar, esse é o primeiro vídeo, fazendo certos apontamentos e algumas indicações de vídeos e de leituras nessa parte que é mais teórica, já que tivemos a parte prática em setembro. O primeiro aspecto a destacar é com relação ao próprio termo teatro de rua. Rua é um substantivo, mas que colocado ao lado do teatro se substantiva. Então essa substantiva, essa adjetivação rua, de certa forma estabelece um recorte para esse tipo de teatro, para essa modalidade teatral. Porque rua, em tese, ela existe nas cidades, nos ambientes urbanos. E esses ambientes urbanos, inclusive, é muito recente. No entanto, o teatro de rua sempre foi praticado ao longo da história. Então é preciso ver teatro de rua de maneira muito mais ampla do que esse aspecto, porque o rua fecharia muito mais ao ambiente urbano. E a gente sabe que de práticas e de grupos que estabelecem suas práticas em comunidades ribeirinhas, em assentamentos, enfim, em diversos outros espaços que não apenas as cidades, os ambientes urbanos. Então é preciso ver primeiramente de forma ampla esse conceito, o conceito do teatro de rua, essa modalidade teatral. E nós iremos focar sobretudo nos grupos, nos coletivos que têm praticado teatro de rua, tomando sobretudo dos anos 50 e tentando vir até a atualidade, né, até a primeira década aí do século XXI. É bastante material, então nós iremos sobretudo dar pistas para aqueles que queiram, que se interessem, queiram continuar pesquisando, se aprofundando nessa modalidade, entendendo um pouco melhor, até porque os materiais também são bem poucos, né? Mas é importante ir por meio dessas pistas, ir vasculhando e cercando esse material, esse objeto. E esse pouco material enfim, tem sido suprido de certa maneira, inclusive pelos próprios coletivos, né? A gente tem poucos livros que discutem teatro de rua ainda, mas a gente tem alguns pesquisadores chegando à academia e tentando criar um pouco mais de materiais, e como eu falei, os próprios grupos têm produzido, alguns grupos têm produzido, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, têm produzido materiais acerca dessa prática teatral. Bem, feito o alerta sobre essa questão que é ver o teatro de rua de maneira ampla e alertando também para o pouco material, mas que no entanto é um teatro que sempre existiu, eu vou passar para o que eu tenho chamado de matrizes do teatro de rua. São três, eu considero três muito importantes. Isso ainda não está, de certa forma, em nenhum material de maneira mais consistente, mas eu acho importante para a gente ver como que o teatro de rua brasileiro tem sido praticado. Uma das matrizes é justamente a raiz mais popular e tradicional. E aí, aquilo que o Mário de Andrade chamou das danças dramáticas é bastante presente, né? O boi, o cavalo marinho, e o boi é uma manifestação que aparece em todo o Brasil. Enfim, são brincadeiras populares que de certa forma têm a parte dramática dentro dessas brincadeiras, dentro dessas manifestações. No entanto, não são propriamente teatro de rua, pelo menos ninguém nunca assim o defendeu de maneira perentória e tal. E essas brincadeiras têm sido apropriadas constantemente por grupos teatrais, recriando, e aí sim de maneira
mais teatral, pega a parte, recria e cria de fato um espetáculo teatral. Então essa é a primeira matriz. E aí eu vou indicar vídeos de grupos que têm trabalhado um pouco essa questão, tentando os vídeos e as leituras indicar grupos de diversas partes do Brasil, para não focar apenas em um ou outro, sobretudo aqueles que já são mais conhecidos, tentar fugir um pouco disso para que faça um certo painel para vocês, tenham um pouco esse painel do que vem sendo feito de teatro de rua no Brasil. Então, primeira matriz é ela de raiz popular, entendendo o popular aí, que é um termo também complexo, que nós não iremos adentrar, mas Marilena Chauí, para quem tiver interesse, discute bastante a questão do popular, é uma autora muito importante de se ler. Essa é a primeira matriz. A segunda matriz é a matriz do circo, né? Sobretudo ali nos anos 80, quando o circo, de certa forma ele sempre, né, o circo moderno, mesmo na Europa, quando Philip Astley cria o espaço circular, que nasce sobretudo da cavalaria, do exército e tal, o circo moderno, né? Mas ele vai pegar também os artistas ambulantes que trabalhavam nas ruas já para incrementar os seus espetáculos. Então, de certa forma, essa relação com o circo e o teatro de rua e o espaço aberto sempre existiu. Mas no Brasil, nos anos 80, de certa forma, com muitos grupos fechando e a abertura das primeiras escolas de circo, quer dizer, antes a arte circense era aprendida muito dentro das próprias famílias ou dentro das próprias lonas de circo, e nos anos 80 teve uma escola nos anos 70, mas nos anos 80 sobretudo começam a abrir as escolas em que as famílias tradicionais circenses começam a ensinar aulas de circo para outras pessoas, e aí eles começam a praticar na rua essa arte. Então tem muitos grupos focados nessa linguagem, na linguagem circense. A terceira matriz eu chamo de teatro político, ou épico. Épico não é mais apropriado porque, de certa forma, o teatro na rua, o teatro no espaço aberto, ele então épico, político, até porque o épico é bem difícil separar do aspecto político, porque vem de Evelyn Piscator e de Bertolt Brecht, principalmente, né? Na verdade, o espaço da rua ele é épico por definição, na medida em que tem muitas interferências, é entrecortado, e isso é inclusive um dos aspectos que vai definir o ritmo. Mas enfim, essa matriz mais política, que chega por essa sistematização a partir do teatro de arena, por isso que depois a gente vai ver o Arena, ele se debruça melhor sobre esse aspecto, e de certa forma, então, nos apresenta ao teatro brasileiro as ideias do Evelyn Piscator e do Bertolt Brecht, e importa também o agite próprio, agitação e propaganda, que foi utilizado muito pós-Revolução Russa. Esse sim, o agite próprio, mais próprio para os espaços abertos, portas de fábricas, enfim, a gente vai também tratar dessa questão. Então, essa terceira matriz que é mais política. É evidente que essas matrizes, eu estou dividindo dessa maneira, apenas um aspecto didático, né? Um grupo pode usar muito fortemente a matriz circense, mas ser eminentemente político. E o político, sobretudo, se vale muito do popular. Então, é apenas para entender um pouco em separado essas matrizes, mas elas não acontecem de fato, elas não são estanques, né? Os grupos não trabalham só, esse é só o popular, né? Ou esse é só o circo, ou esse é só o épico. Não é bem dessa maneira. As coisas estão imbricadas e é importante a gente ver dessa maneira.